muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início a mais um Viver Bem, o programa que fala de saúde, qualidade de vida, bem-estar, comportamento. E olha, ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia, uma característica cultural nociva da sociedade moderna. Hoje, todos são impactados pelas mídias de massa que estimulam a consumir de modo inconsciente. As crianças, mais vulneráveis que os adultos, não ficam fora dessa lógica e, infelizmente, sofrem cada vez mais cedo com as graves consequências relacionadas aos excessos do consumismo. Obesidade infantil, erotização precoce, consumo precoce de tabaco e álcool, estresse familiar, banalização da agressividade e violência, entre outras. Nesse sentido, o consumismo infantil é uma questão urgente de extrema importância e interesse social. Por isso, o Viver Bem vai aprofundar o tema consumismo infantil e a gente convidou então hoje a Maria Mello, que é coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Já está aqui ligadinha com a gente, conectada com a gente aqui no nosso Viver Bem. Ela que também é advogada da área de consumo. Doutora Maria Rezende vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre este tema, né? A doutora Maria Rezende e ainda a doutora Maria Mello conosco aqui para fazer juntas este programa. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, doutora Maria Rezende, também a doutora Maria Mello. Sejam bem-vindos aqui conosco no nosso programa. Tudo bem, Maria Mello? Está me ouvindo bem? Super bem, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Obrigada por estar aqui. A gente percebe, né, que essa é uma temática que o Instituto trata, aborda, uma discussão que é realmente extremamente importante. Mas antes de tudo, para a gente entender o que é o Instituto Alana. Legal. O Alana é uma organização sem fins lucrativos da sociedade civil que tem como missão primordial honrar a criança e as infâncias. É um instituto que tem uma série de programas e ações dentro dele, e um destes programas é justamente o Criança e Consumo, que é um dos seus programas mais antigos, completou 15 anos no ano passado, promovendo aí reflexões e ações no sentido de superar este que é um problema perdura há muito tempo, que é a publicidade infantil, né? Em todas as formas de exploração comercial de crianças, a gente está falando inclusive da internet. A publicidade infantil é o quê? É aquela comunicação voltada especialmente para esse público, crianças e adolescentes, com o objetivo de divulgar e estimular o consumo, né, de determinado produto. Então, este trabalho que a gente faz passa aí por denunciar para órgãos públicos este tipo de prática, para que quem faz esse tipo de prática que é ilegal e abusiva seja condenado, seja responsabilizado, né? A gente faz toda uma incidência em torno de políticas públicas para que esse tipo de prática cesse. A gente faz campanhas de conscientização junto às famílias, à sociedade como todas as escolas. Esse é um pouco do nosso trabalho. Certo. Ele é um instituto sem fins lucrativos. Como é que nasceu, assim, a ideia? O Alana nasce de uma situação em que algumas famílias, lá há mais de 2 décadas, aproximadamente 2 décadas, uma situação em que famílias com suas crianças haviam ocupado um terreno em São Paulo, hoje conhecido como Jardim Pantanal, e que vão buscar algum tipo de famílias carentes, né? E uma pessoa chamada Ana Lúcia Vilela, que é a nossa fundadora, a nossa presidente do Alana, passa a atender aquelas famílias com um olhar muito específico para as infâncias. Ela é alguém que já vinha trabalhando com este tema, no tema da pedagogia e com muito especial interesse em relação às infâncias, e ela passa ali a trabalhar com as crianças daquela região, e o programa nasce então desse desejo de honrar não só aquelas crianças daquele território, mas todas as crianças que o Instituto pudesse se aproximar e tocar, né? E aí passa, então, a prover debates muito amplos, e um deles é esse ligado ao consumismo, à publicidade infantil, este problema que a gente vê até hoje. E para que as pessoas tenham conhecimento do programa, né, para que vocês, de fato, levem essa mensagem a todos os públicos e consigam combater esse tipo de ação, minimizar esses impactos, como que é realizar esse trabalho hoje?
Esse trabalho específico em relação ao consumismo, à publicidade infantil, como eu disse, ele tem um trabalho múltiplo, ele é multifacetado porque a gente está falando de um problema que é complexo, né? Então a gente tem alguns advogados dentro do programa que vão receber denúncias e fazer uma ponte entre os órgãos competentes, né? Então a gente está falando de Ministério Público, a gente está falando de PROCONs, né? Que vão ser acionados para que possam olhar para essa prática, que é possível e legal, e fazer algo a esse respeito, mas a gente também faz várias ações de sensibilização, de divulgação dessa problemática e das suas saídas por meio de vídeos, filmes. A gente tem dois documentários muito legais, um chamado Criança, Alma do Negócio e o outro Muito Além do Peso, que vão fazer essa discussão de uma forma muito leve, mas também muito completa, em forma de filme, né? Então, é uma série de ações que a gente faz, campanhas, a gente faz livros, palestras, né? No sentido de envolver toda a sociedade nessa problemática, para que a gente possa pensar junto em saídas. Então, é como se vocês ajudassem as pessoas a entenderem a noção desta problemática, né? Porque muitas vezes nós, leigos, não conseguimos olhar para aquilo como um problema e também levar esta denúncia, levar já a prática irregular até os órgãos responsáveis. Isso mesmo, um trabalho bem completo que vai, ao mesmo tempo, fazer esse trabalho de conscientização, de fazer as pessoas se apropriarem dessa questão, né, com cada vez mais capacidade de olhar e fazer suas denúncias por si próprias, fazer as denúncias, mas a gente também se coloca como essa ponte para esse tipo de denúncia e também de diálogo, né, eventualmente com empresas. Então, como eu disse, às vezes para nós, né, é difícil a gente entender aquela mensagem como uma mensagem agressiva, como uma mensagem prejudicial para as nossas crianças. Para a gente começar a conseguir diferenciar tudo isso, qual que seria a diferença, então, entre consumo e consumismo? Existe uma diferença de fato? Existe sim, sem dúvida. O consumo nada mais é do que o hábito da gente, o ato da gente se apropriar de alguma coisa para suprir determinada necessidade, né? Nós somos todos consumidores dentro, né, do capitalismo, né? A gente adquire alguma coisa para poder suprir uma necessidade que está ali colocada. Já o consumismo, como você falou no início, é um hábito, é algo cultural, algo ideológico que vai extrapolar as necessidades da pessoa, né? Ela vai além do que a gente considera necessidade e acaba se tornando um hábito que não é nada saudável, né? Então a gente é consumidor, mas a gente se torna consumista na medida em que a gente passa a adquirir coisas das quais a gente não precisa, né? A doutora Maria Rezende é especialista da área, é advogada. E, doutora, como a gente já entendeu aqui um pouquinho a participação do Instituto, quando a gente pensa nesta área específica do direito para trabalhar a defesa desta prática, para que ela não ocorra, existe uma área específica neste segmento? Bom dia, Renata. Bom dia ao público de casa. Existe sim. A área que nós utilizamos para essa defesa, além de outras normativas, é o direito do consumidor, que ele é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, e o código em si, ele traz uma proteção especial à criança, porque ele traz uma proteção integral, ele reconhece a criança e o adolescente como uma pessoa hipossuficiente e não entenda essa hipossuficiência como uma falta de recurso financeiro, e sim uma falta de uma deficiência de julgamento e uma falta de experiência da criança e do adolescente. E por mais que o adolescente ele esteja um pouco mais evoluído na consciência, ele ainda é fragilizado pela sua falta de experiência. Então, a criança e o adolescente, eles são suscetíveis e por isso eles recebem uma proteção especial para tirar essa fragilidade, para que essa fragilidade não ocorra durante uma publicação veiculada, que aproveite dessa falta de experiência. Mas já que existe essa área justamente por conta desta falta de experiência das crianças, pela falta de maturidade delas, até emocional, para entender, sim, no direito, que características ali demonstram essa influência de consumismo nas crianças? A influência ela ocorre mesmo, a questão das mídias sociais, das mídias, na verdade, de massa. Elas são um ótimo meio de persuasão, então, aqui eu destaco em duas, que são as propagandas que ocorrem em meios televisivos, e não entendo essa propaganda apenas como os merchants,
mas também como a influência de seriados e desenhos infantis. A criança, ela se vê associada àquele desenho, então ela procura ter um objeto daquele meio, se ela vê uma criança ou um desenho animado que tem uma tecnologia avançada, ela vai querer ter para se associar àquela personalidade que ela vê como exemplificativa. E também a internet. A internet, ela teve um acesso e demonstrou também uma maior facilidade de chegar ao consumidor. E esse consumidor também é a criança. Então, nós temos como exemplo o YouTube. Primeira situação que ocorre no YouTube é você ver um anúncio. Então, ter esse cuidado, que anúncio vai ser mostrado para essa criança, entendeu? É ter essa demonstração de não influenciar para consumir desnecessariamente, mas sim consumir de forma adequada, de acordo com a necessidade. Então, com a pandemia também, nós tivemos um aumento desse contato das crianças e dos adolescentes, e é uma forma que deve ser tratada com especialidade. Inclusive, há projetos de lei em relação a isso, e eu entendo que para acontecer de forma natural, de forma natural, ela deve ser regulamentada, ter um pouco mais de restrição, para que essa criança ela cresça começando a entender, mas não sendo influenciada a ter. Eu queria até deixar um questionamento para as duas, de como tanto a Alana, que vem aí com a questão, o Instituto Alana, que vem com a questão mais social, trabalho social, e você que vem com mais a questão jurídica, como eu posso perceber no meu filho que isso já está ocorrendo uma prática de consumismo, que de fato ele já está influenciado. A gente vai fazer uma pausa rápida para as duas já aproveitarem, pensarem na resposta, esclarecerem o tema para você de casa. A pausa é bem rapidinha, daqui a pouco nós estamos de volta. Consumismo infantil. Como perceber as atitudes que podem influenciar na vida do meu filho, no crescimento do meu filho? Hoje nós estamos conversando com a Maria Mello, que é do Instituto Alana, e também a doutora Maria Rezende, que é advogada especialista na área. Perguntei no bloco anterior para as duas como eu poderia, de certa forma, identificar os primeiros sinais. Maria Mello, numa visão mais social, dentro da proposta do projeto, que sinais o meu filho pode começar a apresentar? Olha, vários os sinais. Acho que quando ele começa a só se divertir, quando existe uma perspectiva de compra envolvida, né? Então, uma ida ao shopping, a uma determinada rede, né, de lanchonete, quando sempre a diversão, o prazer vai ser mediado aí pelo desejo de compra, você pode então perceber que essa característica, essa atitude consumista está ali se consolidando, né? Quando essa criança insiste pesadamente em ter um brinquedo, uma roupa de uma determinada marca, então apontando aí que essa coisa da marca já está bastante inserida aí no imaginário, né, da criança. Quando ela está, como a doutora Maria falou, a internet hoje é um dos principais espaços onde essa publicidade acontece. Muitas vezes ela acontece de forma velada. Então, quando ela assiste um determinado youtuber, né, mirim, que aí aquilo não está explícito, aquela propaganda, ela está apenas abrindo um brinquedo na frente da outra criança. Uma criança fazendo publicidade para outra, muitas vezes as duas nem estão sabendo que aquilo é publicidade infantil, que aquilo é uma prática abusiva e ilegal. Então, quando aquela criança está olhando muito um determinado canal de um youtuber que vive lá só de abrir brinquedo, né? Isso tudo são sinais de que esse consumismo está sendo estimulado naquela criança, né? Maria Rezende, na prática jurídica, na sua vivência jurídica, dos casos que você já acompanhou, foi assim que normalmente tudo aconteceu, que tudo nasceu? Em complemento à fala da doutora Maria Mello, de fato é o que ocorre, e existem pesquisas, inclusive, que, por exemplo, uma blusa lisa não tem tanta venda quanto uma blusa com um personagem infantil. Então você vê essa influência, sim, e é difícil falar que a criança hoje não é influenciada. Na verdade, ela tem uma influência muito forte, e muitas vezes até pelos pais. Os pais são consumistas,
Então, ele perpassa aquela ideia para a criança. Então, não somente também o cuidado com a publicidade, mas o cuidado dentro de casa dos pais em relação a essa publicidade. Por nós estarmos tão tranquilos em relação à propaganda, ser coloquial no nosso dia a dia, normal, a gente não percebe esse abuso. Então, quando nós vamos no shopping, a gente costuma também comprar coisas que tenham personagens infantis. Nós ajudamos nessa influência também. A gente mesmo fala sempre, né, que para economizar, por exemplo, na compra de materiais escolares, é ideal que você não leve a criança, porque pega bem esse ponto que você comentou. O despertar ali daquele personagem infantil que a criança gosta mais, vai atrair ela para um consumismo. Às vezes tem ali um material que é semelhante ao outro na qualidade, na quantidade, mas por conta de um personagem X, isso vai custar mais caro, por exemplo, e a criança se atrai àquele, né? Sim. Há um exemplo, assim, que ocorreu comigo. Por exemplo, foi que há muitos anos atrás, quando eu era criança, eu briguei para comprar uma bolsa de determinado personagem. Eu queria porque queria aquele personagem, até que a minha mãe veio e explicou, olha, não pode, não dá para nós. Então, assim, cabe essa conversa dos pais em relação a esse consumo com a criança e também essa atenção mais voltada também à publicidade. Como está muito normal o nosso dia a dia, às vezes nós achamos, é bobeira, não vamos mexer com isso. Então, é importante que seja dada a devida atenção a esse fator. E, Maria Bela, quais os comportamentos, até adultos, que podem influenciar nesse consumismo infantil? A gente tem ali uma forma também dos pais serem policiados? Como a doutora Maria falou, é isso, né? Boa parte de nós adultos acabamos tendo hábitos extremamente consumistas que vão, evidentemente, também servir de exemplo, aí, de espelho para as nossas crianças. Então, a gente tem um trabalho no sentido de conscientizar e dialogar também com famílias sobre os impactos desse tipo de conduta, né, de ideologia. Quer dizer, os danos que esse consumismo desenfreado pode causar nas crianças são os mesmos que também pode causar nos adultos, né? Então, distúrbios alimentares, a obesidade, sobrepeso, tudo que você aí listou e que a gente sempre traz nas nossas conversas, né? A distância entre a natureza, em relação à natureza, nós adultos também precisamos, né, de natureza, né? Os prejuízos todos, muitos deles relacionados à saúde, também nos impactam. Então, é muito importante que os adultos também se apropriem, né, deste tipo dessa consciência, desse debate, entendam o que está em jogo quando a gente está falando de criança mais ainda, né? E em relação à internet, por exemplo, é uma questão super importante também, que a gente possa perceber qual é esse uso que a gente está fazendo hoje em dia dos nossos aparelhos, né, de celular, dispositivos, desse uso de internet, que é um espaço em que esse apelo consumista, essa publicidade acontece nos adultos e também em relação às crianças. Doutora, e a lei? O que ela traz de principais vedações? O texto jurídico, o que ele determina sobre este assunto? Sim, então, em relação à visão jurídica do caso, nós temos uma situação também que é importante destacar, que não somente os pais são responsáveis pela proteção da criança, mas também a comunidade que a rodeia, a sociedade em geral e o poder público. Então, devido a isso, há diversas leis que ajudam a garantir uma proteção e uma defesa dessa criança em diante da propaganda abusiva. E aqui eu destaco 3 que eu creio que geram um grande impacto nessa visão jurídica, que é, primeiro, a Constituição Federal, que ela já garante uma restrição de conteúdo abusivo, que utiliza de mecanismos para influenciar a criança, para utilizar e explorar, né, essa fragilidade da criança e do adolescente. O segundo que eu pontuo é a Convenção também das Nações Unidas de Direitos das Crianças e do Adolescente, que o Brasil ele é signatário e que foi onde a criança adotou esse título de proteção integral, onde todos nós temos que adotar medidas para que possamos proteger a criança de situações, inclusive a questão da propaganda ao público infantil. E a terceira também é uma resolução
do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos à Criança e Adolescente, que é a Resolução 163 de 2014, em que ele pontua situações em que é caracterizado o abuso da propaganda infantil. Então, ele elenca elementos que os pais podem identificar nas propagandas para facilitar mesmo, como eu disse, nós estamos no meio que a gente normaliza esse tipo de propaganda. Então, essa resolução ela vem para explicar o que é o abusivo, como os pais podem detectar essas situações abusivas. Então, são esses 3 normativos que são utilizados como aspecto jurídico. Imagino que seja cada vez mais difícil, né? Justamente com o crescimento das mídias, né? Sim. Elas avançam a cada dia mais e nem sempre a lei consegue avançar na mesma velocidade que todo esse material é exposto aí para as nossas crianças. Se pudesse só dar uma parte... Ah, claro, à vontade. É importante a gente entender que o que se aplica no mundo offline, então todas essas leis, resoluções que a doutora Maria citou aqui, elas precisam ser aplicáveis também no ambiente online, né? De forma adicional, você tem também uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vai dizer que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, na internet você tem essa dinâmica, né? Dos algoritmos em que os dados da gente são usados para que empresas e serviços nos sejam direcionados de forma personalizada, né? Para as crianças acontece a mesma coisa. Então, como proteger os dados pessoais das crianças na internet? Isso também a gente tem uma legislação que já existe, está em vigor, que vai dizer que o tratamento de dados de crianças e adolescentes precisa ser realizado no seu melhor interesse, ou seja, ele também vai se conectar com essa ideia de vulnerabilidade das crianças, do estágio peculiar de desenvolvimento em que elas se encontram e dessa ideia de que elas precisam ter prioridade absoluta e que oferecer publicidade a elas também é ilegal e abusivo. Então, tudo isso para dizer que sim, a gente precisa avançar do ponto de vista da legislação, ter cada vez mais normas e regras, mas desde há muito tempo, é muito importante que o que já existe de lei seja aplicado. Cumprido. Isso. Certo. Os impactos no crescimento dessa criança, no desenvolvimento dessa criança, o que isso traz de prejudicial para a vida dela, na vida de adulto, por exemplo? Então, como você já citou aí, né, a gente já falou um pouco brevemente, então esse ideal, essa ideologia consumista, então alguém que vai valorizar sempre ter mais do que ser no mundo, então você valoriza a pessoa a partir do que ela tem, não do que ela é, né? Uma série de distúrbios alimentares que podem ser desencadeados a partir de um determinado oferecimento de um determinado tipo de produto alimentício, né? As questões de obesidade, de sobrepeso, o álcool e o tabaco, que às vezes também chegam até essas crianças, né, em forma de publicidade. Esse distanciamento entre a natureza e a infância é algo que a gente vê cada vez mais. Na pandemia é algo que nos preocupou sobremaneira, né? Quer dizer, a gente está distante da natureza também causa nos traz uma série de limites em relação ao desenvolvimento, né? Então são muitos os prejuízos, limites da criatividade dessa criança, né? Na medida em que você diminui as brincadeiras livres. E quando a gente está falando de internet, desse processo de direcionamento de determinados conteúdos a partir desse monitoramento, né, dos dados, você vai ter aí uma limitação também do que a internet pode oferecer para aquela pessoa, né? Então você tem discriminações de vários tipos, né, possivelmente acontecendo ali na internet, que essa criança não vai poder usufruir desse espaço, que também é um espaço muito importante para o desenvolvimento da criança, que é a internet. Hoje em dia, 1/3 de todos os usuários de internet do mundo são crianças, então a gente precisa olhar para isso também. Aí eu faço mais uma pergunta para as duas, porque eu acho que as duas áreas se complementam bem, tanto o trabalho mais social quanto a parte jurídica. Mas a gente sabe que vai existir um produto destinado para a criança, né? Para que exista o consumo infantil, mas que isso não ocorra de forma prejudicial à saúde delas. De que forma a propaganda, de que forma isso pode ser trabalhado para que esse produto chegue até as crianças sem uma indução, sem esse estímulo ao consumismo? No ponto de vista jurídico, existe ali uma forma de trabalhar a propaganda sem torná-la prejudicial à vida dessa criança? Existe, de fato. Quando nós paramos para pensar, a ideia parece que, na verdade, há muita mais restrição da propaganda ao público infantil
do que em si uma permissão. Mas assim, tirando as situações que são impedidas, há possibilidade sim de produzir um conteúdo de publicidade ao público infantil, só que não usando de meios apelativos, ou seja, não usando imagens de outras crianças, não usando personagens infantis. Então, assim, fazer a propaganda, porque na verdade a propaganda em si, ela sempre deve ser mais direcionada aos pais, porque os pais são as pessoas que vão realizar a compra, são as pessoas que vão saber se aquele produto de fato ele é benéfico à criança. Então, essa linguagem infantilizada, ela não deve haver na publicidade, mas a publicidade para o público infantil pode existir, desde que ponderada junto com a publicidade direcionada aos pais. Quer complementar, Maria Mello? Nosso tempo está curtinho, mas a gente diverge um pouquinho, talvez, né, doutora Maria? Para nós não existe publicidade que seja menos prejudicial quando ela for direcionada para as crianças, né? Porque não é à toa que essa prática é reconhecida aí por tudo que a doutora Maria já falou como abusiva e ilegal, né? As crianças são vulneráveis, precisam estar protegidas de comunicação mercadológica que é direcionada estrategicamente para elas. Então a gente não está dizendo que somos contrários à publicidade de produtos infantis, mas esse apelo, né, essa comunicação não pode estar voltada para elas, uma vez que elas não são quem tem o poder de compra, e sim os adultos. Então uma publicidade que convença os adultos a comprar determinado produto infantil, para nós está ok, mas para nós não existe publicidade menos prejudicial se for voltada a se dialogar com as crianças, que são seres hipervulneráveis. Certo, quero agradecer a participação de vocês, Maria Mello do Instituto Alana, a doutora Maria Rezende, advogada especialista na área. Infelizmente, nosso tempo na televisão é curto, mas acho que o debate já foi bastante válido. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Sem dúvida, muito obrigada, ficamos à disposição. Grande prazer. Obrigada também, doutora Maria Rezende. Então, olha, a gente vai deixar, inclusive, aqui alguns sites para você consumir mais informações a respeito deste tema, entender, conhecer também um pouquinho sobre o Instituto Alana, tá bom? Estão aí na sua tela para você, então, que quiser ampliar este debate, estudar um pouquinho mais sobre este assunto, até para proteger o seu filho, o seu sobrinho, enfim, as crianças de quem você está próximo. Agradecer também a Celibras mais uma vez por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos, né? Um tema tão importante como este, e agradecer a você de casa que mais uma vez está aqui conosco no Viver Bem, tá bom? A gente encerra por aqui, sábado que vem tem mais. Muito obrigada mais uma vez, viu, meninas? Tchau, gente. Obrigada. Acho que a gente conseguiu. Mas